verdade, tem só pra confirmar os fatos, né? Demolidor, vou tocar num assunto agora que ele é meio delicado, sabe? Eu nunca tive essa experiência que você teve recentemente, né? Eu queria que você explicasse aqui, que eu ouvi falar em alguns meios de comunicação, que você foi expulso. Você foi expulso, foi demitido. Qual foi a situação real que você saiu da PM agora, recentemente? Então, esse vídeo aqui, ó, teve muita visualização em redes sociais, eu entregando a minha funcional. Vocês podem ver que eu tava emocionado, por quê? Tem gente aí? Isso daí me doeu muito no meu coração, tá? Entregar a minha identidade funcional, porque, como eu falo aí, eu tenho a polícia no sangue, eu jamais vou deixar de ser polícia. E eu não fui expulso, tá, da PM, eu fui demitido. Demitido. Você pode explicar a diferença de expulso e claro, demitido? errado. O policial, quando ele é demitido, é porque ele cometeu algum tipo de falta grave, que a PM acha que ele não tem mais capacidade para permanecer na instituição, ele demite o policial. Não é um crime, não chega a ser crime. Não é um crime, Agora, o policial, quando ele é expulso, ele cometeu um crime grave ou cometeu algum tipo de situação que desonrou o nome da polícia militar. Aí ele é expulso da polícia. É diferente, eu não desonrei o nome da polícia. Entendi. Aliás, eu nem a transgressão, nem cometi uma transgressão, se você for ver. Por quê? Eu estava autorizado a ir no banheiro. Explica pra mim que eu quero entender isso daí. Eu estava autorizado a ir no banheiro pelo tenente em pré-eleição. Eu estava escalado no portão 28 em frente ao camarote Brahma. Certo. E em pré-eleição ele falou que podia estar entrando no camarote para ir no banheiro. Tinha uma equipe, nós estávamos em 4 policiais, tinha uma equipe itinerante que passava nos portões para render os policiais quando era para utilizar banheiro, as coisas. Certo. QTO, né? Como a gente diz na polícia. Isso. Passaram lá, renderam a gente, entramos. Certo. Então, vai lá, em 4 policiais, a fila do banheiro... Peraí. Me falaram que foi abandono de posto, porra. Não, que abandono de posto o quê? Você acha que eu abandonei o posto? Então é isso? Sei, tô te perguntando. Não, você tá falando que eu abandonei o posto, pô. Não, eu não tô afirmando nada, eu não tava lá no local. Eu tô falando pra você contar como foi o QRU lá. Não, então você tem que perguntar direito, pô. Tô te perguntando, como foi? Então, aí entramos no banheiro, tinha uma fila imensa. Certo. E ficamos lá na fila, porque assim, eu jamais vou furar fila, entendeu? É mais fardado, né? Não, pô? jamais. O senhor sabe muito bem, o policial, que ele é profissional, ele jamais vai fazer isso. Lógico. Em qualquer lugar. O único lugar que o policial passa na frente é no banco, porque, na verdade, por que o policial passa na frente do banco? O senhor imagina por quê? Sim, pela segurança. Então, na verdade, o banco quer que o policial entre rápido e saia rápido. Porque eles não querem que o policial esteja lá dentro se tiver um assalto. Exatamente. Ele não quer que o policial, porque se o policial estiver lá dentro, vai ter troca de tiro. Pro banco isso não é interessante. Sim. Então ele quer que passe na frente, porque ele quer que o policial saia rápido do banco. Exatamente. Não é porque gosta da polícia, entendeu? O único lugar. Você pode ver, qualquer equipe que é profissional, essas equipes especializadas, Força Tática, BAEP, Rota, eles vão ficar na fila, sempre. E a gente estava na fila lá. A hora que chegou a nossa vez, entrou um policial por vez no banheiro, os outros ficou lá fora fazendo segurança, é padrão. Lógico. O senhor trabalhou 30 anos na polícia, sabe disso. E até você entrar lá, sair, depois vem outro sair. E, eu falo pros outros lá, tem gente que fala, o policial ele faz 01 e 02. Entendeu? Aí o policial vai fazer o 02, ele tem que tirar o cinturão, tirar tudo. Nossa, Aí vai... Colete, vai ficar lá, né? Meditando alguns minutos, 10, 15 minutos, não sei. O tempo é necessário, né? Cada um aí vai leva um tempo, né? Aí vai pôr o fardamento de novo, isso já demora. Então isso vai uma meia hora, eu acho. E aí saímos. A hora que a gente tava saindo, como eu sou uma figura exótica, né? Tatuagem no rosto, todo lugar, um monte de gente começou a me parar, a conversar comigo. Alguns famosos, outros que não eram famosos, né? E eu fiz o que a PM gosta que faz, dá atenção ao público. P5. Dá atenção ao público. Nisso já demorou um tempo. Entendi. Beleza, saímos, ficamos lá fora de novo. E teve uma segunda ida ao banheiro. Lá foram 13 horas de escala. Certo. Em 13 horas você não pode ir no banheiro? Deve? Entendeu? Porque acho que eles acham que a gente não deve ir no banheiro. Teve uma segunda entrada no banheiro, mesma coisa, entrou, fila, até sair. Então, os 2 tempos, o lapso temporal, juntando os 2 tempos que a gente entrou, deu 1 hora e 40 minutos. A PM, o pessoal falou o quê? Que nesse tempo, não foi o que eu falei pro senhor, não foi abandono de posto, porque abandono de posto é diferente de descumprimento de missão. Sim, sim. Tanto que antigamente não existia o crime de descumprimento de missão. A PM inventou esse crime porque abandono de posto era mais fácil você quebrar. Aí vou explicar pro pessoal por quê. O abandono de posto, pessoal, vou dar um exemplo. Tem uma base, você está escalado numa base comunitária, por exemplo, de um lado da rua. Aí você atravessou a rua pro outro lado. Você não abandona o seu posto, você se afastou.
Porque você tá com visão do posto que você sabe escalado. Certo. Agora, o afastamento de posto é diferente. Você tá escalado na base de um lado. Você atravessou a rua, você pode ser enquadrado no descumprimento de missão. Porque a sua missão é estar na base, não do outro lado da rua. Correto. Entendeu? Eles alegam o quê? Que eu descumpri a missão nessa 1 hora e 40 minutos. Por quê? Era pra mim estar lá fora no policiamento e não no banheiro. Eu não podia mijar, não podia cagar, não podia fazer nada, entendeu? Eles alegaram que eu descumpri a missão. Então eu te peço desculpa que eu entendi errado isso daí, Por que eu fui demitido na visão deles? Porque eu fui no banheiro. Então a gente não pode usar o banheiro, não pode fazer nada, entendeu? Ah, não, entendi. Então isso... Bom, do jeito que você tá me contando a história agora, tá contando pro pessoal, tá esclarecendo, pessoalmente, né, eu posso falar por mim, né, eu também não vejo isso como abandono de posto, né. O abandono de posto que recentemente nós tivemos foi aquele pessoal que estava no Degem, escalado no Degem, você lembra? No Brás, ali, não sei na onde. Sim. E que foi embora. Você lembra disso aí? Sim, Que lembro. aí o sargento foi rondar, alguém foi rondar, os caras tinham ido embora. Isso é abandono de posto, isso configura o abandono de posto, concorda? Inclusive, o senhor sabe que sempre, quando tem um oficial no meio, o negócio meio que dá uma aliviada. Nesse caso, o oficial só rodou também porque ele já estava sendo investigado por outras coisas, então eles queriam pegar o oficial, para pegar o oficial acabou pegando os praça. Sim. Mas todos os tipos de coisa, quando tem um oficial no meio, eles dão uma aliviada. Já teve ocorrência, o senhor lembra aquela ocorrência muito antiga lá no 9º, que um motoboy morreu lá na companhia, na primeira CIA do 9º? Não me lembro. Para o senhor ter ideia como funciona. E eu não concordo com isso, é uma coisa que tinha que mudar na polícia, entendeu? A visão. Os policiais, o motoboy ele foi abordado, foi levado para a companhia e acabou morrendo. E os policiais foram todos mandados embora. E a tenente comandante não foi. Aí ela só foi mandada embora depois, porque os policiais entraram com um mandato judicial, aí eles mandaram ela embora, senão ia ter que reintegrar todos os polícias. Puta merda. Mas ela não ia ser mandada. Então, tinha que acabar isso na polícia, entendeu? Muitas vezes, o praça, a gente responde o pai, o PAD e o CD. O oficial ele não responde, ele responde um CJ, que é um conselho de justificativa. E quem que vai julgar esse oficial? São outros oficiais. Muitas vezes o cara é contemporâneo de academia de oficial. Então... E quem julga o praça é o oficial também. Imagina a situação. Por isso que dificilmente um oficial só quando dá muita mídia. Esses tempos aí, o senhor sabe muito bem, teve várias assim... Eu fui demitido por ir ao banheiro. Que nem eu falei lá no post. Eu nunca matei ninguém injustamente. Já matei sim, não posso falar que eu não matei. Matei, vagabundo. Mas injustamente não. Nunca roubei. Nunca matei lutador de jiu-jitsu. Nunca matei companheiro dentro do quartel. Nunca fui envolvido em esquema de máquina caça-níquel. Nunca fui envolvido em desvio de verba pública. Nunca abusei de filho. Agora tem oficial aí que abusou de filho e foi aposentado. Eu vi recentemente. Aposentado. Tem oficial aí que matou companheiro de trabalho e foi promovido a major. Tem oficial aí que está envolvido em esquema de 8 não sei que milhões, que até trabalhou com o governador e continua na polícia.